Eu não consigo dizer não. Eu tenho muita dificuldade com essa palavra. Eu sinto como se eu estivesse faltando com respeito ou se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Você sente isso? Porque eu já senti várias e várias vezes. Às vezes, mesmo conseguindo falar não, hoje em dia, vem um sentimento de que eu deveria ou não dizer não. Será que eu deveria dizer sim? Tem uma personagem muito interessante no livro de Esther, que não é Esther, mas é a rainha Vasti, que ela disse não. E esse não foi muito importante tanto para aquela época quanto para nós hoje. O livro de Esther começa com um título bem interessante, né? A rainha Vasti desobedece ao rei, ou se nega ao rei. E quando eu era criança, quando eu assistia aqueles desenhos bíblicos que passavam no canal da Record, mostrava a rainha Vasti como uma mulher muito ruim, desobediente. E claro, ela foi desobediente ao marido. Mas olhando na perspectiva de hoje, mesmo tendo lido várias e várias vezes esse livro, olhando com um olhar hoje, um olhar mais crítico, eu vejo que a rainha não estava tão errada assim. Porque na verdade ela não disse um não simplesmente para o marido, porque ela não quis simplesmente aparecer. 180 dias de festa. O rei Xerxes estava exibindo as suas riquezas, as suas vitórias para os príncipes, para os governadores de todas as províncias. Eles eram muito ricos, ele era dono de muitas propriedades e ele queria mostrar tudo o que ele tinha de muito bom. 180 dias de muita bebida, de muita luxúria, de orgias. Ele dispôs de muito vinho para todo o reinado. Do lado de fora do palácio, tendas, tecidos, tapeçarias, assim como é descrito na Bíblia, para que o povo também pudesse festejar. E era costume nesses banquetes que as mulheres, as concubinas, desfilassem nuas, exibindo seu corpo, fingindo orgasmos, mostrando a sua beleza íntima para os homens, para que eles pudessem ter ali um momento de felicidade. Então era algo bem longe do que agradava a Deus, algo bem explícito e até, enfim. E enquanto isso, a rainha também estava dando o seu banquete no seu palácio. Era costume que a rainha tivesse seu próprio palácio, porque a sua beleza era preservada, a sua segurança era preservada. Isso não era só nos tempos bíblicos, mas depois vocês podem pesquisar. Os palácios da rainha, o seu dormitório era preservado, ficava numa torre mais alta, porque não é só na Disney que fala isso, mas para que as pessoas não tivessem tanto acesso à rainha. Então era até um segredo para o povo como que era a face da rainha. Se você for ver, pesquisar como eram os dormitórios da Medopérsia, os dormitórios da rainha, só existia uma frecha onde ela conseguia ver ali o quintal, digamos assim, ela conseguia ver como era o reinado, para que as pessoas não conseguissem enxergá-la. Então aquele pedido, leia Esther 1, aquele pedido do rei de que a rainha se apresentasse para os príncipes era algo muito estranho. Ele queria expor a mulher para todo aquele povo, aqueles homens daquele jeito, bêbados, há mais de 180 dias, querendo não expor simplesmente mostrar a esposa, mas ele queria mostrar a sua beleza íntima, ele queria mostrar o corpo dela. Ele queria que ela desfilasse junto com as concubinas. Isso o pastor Assad Bechara fala no seu livro, no livro de Vasti. Então, mesmo sendo o livro de Esther, nós conseguimos ver a história de Vasti no início como uma mulher que não disse não simplesmente para seu marido. Ela disse não para a falta de respeito. Ela disse não para a falta de moralidade. Ela disse não para a vergonha. Ela não queria ser usada como objeto. Ela não queria ser usada simplesmente como um utensílio, assim como ele pegou todos os utensílios que ele tinha de melhor e era ali usado nos banquetes. Ela não era um objeto que ele podia usar de qualquer forma. Para que a rainha fosse apresentada ao rei, precisava de toda uma cerimônia. Mas simplesmente quando ele queria que ela fosse exibida, era simplesmente chamar e ir lá? Ela disse não. E aquilo causou um grande tumulto e um problema muito grande, porque os conselheiros, porque o rei Xerxes
se mostrava um homem bastante inseguro, ele não tinha posição própria, a gente vê isso ao longo da história. Ele sempre consultava outros para tomar uma posição. E eles falam, olha, nós temos que tomar uma decisão, porque as outras mulheres vão pensar que mandam também em seus maridos, elas vão se sentir influenciadas e vão querer tomar posição sobre sua própria vida. E é interessante que no final do capítulo 1, eles emitem um decreto para toda a província, falando para os homens que são eles que mandam em sua própria casa. Fizeram um decreto. E um decreto naquela época, mesmo que fosse assinado ali pelo anel do rei, nem ele mesmo poderia revogar. Algo que a gente vê depois na história que aconteceu com Esther, que Esther conseguiu fazer uma coisinha ali que depois você pode ler. Então precisou falar para os homens que, ó, vocês que mandam. Eles eram tão inseguros com essa posição que Vasti tomou, que eles fizeram um decreto para que os homens tomassem posição da sua vida. Mas Vasti acabou sendo influente nisso. O que mais eles tinham medo de que ela influenciasse as mulheres, acabou acontecendo para nós hoje, que serve como uma influência. Vasti, ela não disse não por mera desobediência, no sentido de... simplesmente eu não quero ir. Uma falta de respeito, de uma indiferença. Mas ela disse não para o limite dela que estava sendo afligido. Ela disse não para a imoralidade. Quando você não sabe o seu valor, quando você não sabe quais são os seus limites, quando você não tem moral, quando você não tem respeito, quando você não sabe até onde você pode ir, quais são os seus limites, você permite que o outro faça o que quiser com você, até te expor, te ridicularizar, que é o que o rei Xerxes estava fazendo. Porque, não, mas é minha mãe, é o meu pai, é o meu marido. Ele tem direito. Não, ninguém tem direito de fazer isso com ninguém. Ninguém tem direito de fazer isso com ninguém. Quando a gente sabe quem a gente é, qual é o nosso valor como pessoa, quando a gente conhece quem a gente é verdadeiramente, nós aprendemos a dizer não. E o não é libertador. Para Vasti foi uma bênção, não. Parece que não, eu sei. Porque ela foi deposta, mas serviu de grande influência. E logo depois veio Esther, que acabou libertando todo o povo. E aí vocês vão ler na história. Não pareceu uma bênção, mas é uma bênção. E para nós tem que ser uma bênção saber dizer não na hora certa. A Bíblia diz que é a hora certa para tudo, a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Aprenda a dizer não, aprenda quais são os limites a se respeitar.